Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é professora Dejane, estou aqui a convite do professor Álvaro, desse canal maravilhoso aí, o Desafio, para falar um pouquinho com vocês hoje sobre a prova de linguagens do Enseja. Logo, sou professora de língua portuguesa. Bom, a prova de linguagens do Enseja tem algumas peculiaridades para que a gente entenda e para que a gente faça uma boa prova, ok? Mas não é nenhum bicho de 7 cabeças. Exige sim um pouquinho de preparação, exige sim um pouquinho de atenção no que você vai fazer, mas não tem nada assim, é uma prova super difícil. Porque às vezes as pessoas têm um pouquinho de medo com a língua portuguesa, né? Mas a língua portuguesa não é um bicho de 7 cabeças, muito pelo contrário. Mas vamos falar da prova de linguagens propriamente dita. Ela não tem questões apenas de língua portuguesa. A prova de linguagem ela vai conter questões de língua portuguesa, de literatura, de artes, de educação física e de línguas estrangeiras, que é espanhol e inglês, que é as duas línguas estrangeiras que nós estudamos aqui comumente. Além dessas disciplinas que vão cair, tem também a prova de redação, que é outro calcanhar de Aquiles para algumas pessoas, mas não tem também porque ter crise com a prova de redação. Bom, vou começar falando para vocês um pouquinho da prova de redação. O Enseja, ele cobra uma modalidade de redação fixa, ou seja, ele vai cobrar um texto dissertativo argumentativo. E o que é um texto dissertativo argumentativo, professora? É aquele texto que ele vai te dar um assunto, ou seja, um problema, um assunto para ser discutido e que você vai colocar a sua opinião, o seu ponto de vista sobre aquele assunto e vai defender ao longo do seu texto o porquê que a sua opinião está correta ou porquê que a sua opinião tem base. Ou seja, você vai colocar ali argumentos, certo? Então, como é que você deve fazer uma prova de redação? Primeira coisa, escrever o texto na modalidade dissertativo e argumentativo. Segunda coisa, você precisa conhecer a estrutura desse texto. E qual é a estrutura dessa modalidade de texto? É a seguinte: o primeiro parágrafo é uma introdução, depois nós temos o desenvolvimento, depois nós temos a conclusão, certo? O ideal é que a gente faça pelo menos 4 parágrafos. É o ideal, é para ficar assim maravilhoso, ok? Mas você pode fazer o seu texto até em 3 parágrafos. Por quê? Porque o Enseja, ele não quer colocar ou saber que você sabe coisas muito avançadas. Ele quer saber que você consegue escrever ali o básico para a sua formação de ensino médio. Então, você deve fazer no mínimo 3 parágrafos. 2 não, porque você não contempla essa estrutura, tá? Precisa ser 3 parágrafos, porque aí você vai contemplar a estrutura. Introdução, desenvolvimento e conclusão. A introdução é aquela parte que você apresenta o conteúdo. Você apresenta o assunto a ser discutido e já põe ali na introdução também o seu ponto de vista. O desenvolvimento é quando você vai utilizar de argumentos que sustentem esse seu ponto de vista. E como o Enem, o Enseja também lhe pede uma proposta de intervenção na conclusão. O que é essa proposta de intervenção? É aquele conteúdo aquele assunto que você discutiu, apresentou um problema, certo? A prova vai te apresentar um problema e você apresenta uma solução para esse problema, uma sugestão de solução. Claro, uma solução que seja, no mínimo, viável de se fazer, ok? Então, você precisa ter essas 3 partes. Introdução, desenvolvimento e conclusão, apresentando uma proposta de intervenção. A sua redação, ela tem que ter no Enseja entre 5 e 25 linhas. Não menos de 5, porque sua prova será anulada, não mais de 25. Porque as linhas que são acrescentadas ou são colocadas a partir de 25, elas não são mais contadas. Porém, por mais que ele fale assim, que você pode fazer até 5 linhas, eu aconselho que você faça um pouquinho mais, porque eu acho muito difícil você desenvolver um texto com introdução, desenvolvimento e conclusão em apenas 5 linhas, tá? Um outro conselho que eu dou para vocês é fazer rascunho do texto antes de passar o seu texto para a prova, para a folha definitiva. Você vai receber a folha de rascunho, você coloca, ele escreve, depois analisa o seu texto direitinho, verifica se ele está bem escrito, se ele está todo certinho. Aí você passa para a folha definitiva, que é a folha que você vai entregar lá para o seu aplicador, para o aplicador da sua prova.
A outra coisa para se fazer uma boa prova é você ler o texto de apoio ou os textos motivadores. Toda prova de redação vai ter lá alguns textozinhos para te guiar. Aí vai colocar assim, com base nos textos motivadores tal, e com base na sua formação, você vai fazer tal texto. Então, o que o texto motivador está falando? Detalhe, você não pode abandonar o texto motivador, não pode esquecer o fazer de conta que ele não existe, porque ele pode te dar base para você escrever seu texto, mas você também não pode copiar o seu texto motivador na sua prova, ok? O seu texto motivador, o texto motivador que vai estar na prova é para te orientar, não é para você copiar. Então, essa é a prova de redação do Essential. E na prova de linguagens, professora, o que cai na prova de linguagens ou nas outras questões objetivas? O que eu tenho que estudar? Muitas pessoas, elas se preocupam muito com gramática, com a gramática. A gramática existe, é fato, ela orienta a nossa língua, ela é fundamental, é importantíssima, mas uma prova como a prova do Essential, eles não cobram de vocês, ela não cobra do candidato que ele saiba as estruturas gramaticais, que ele tenha dificuldade assim, extremas em saber os assuntos mais complexos da gramática. O que ele quer que você entenda? Primeira coisa, que é fundamental, análise de texto, ok? Você precisa saber, ou precisa pelo menos conhecer o mínimo, saber o mínimo de análise de texto. É ler um bom texto, é verificar a compreensão e a interpretação do texto. O que é isso? Compreensão e interpretação. Quando eu falo de compreensão de texto, eu estou falando de você conseguir, na sua prova lá, identificar as questões que são explícitas dentro do texto, as informações que são explícitas no texto. Ele vai te perguntar uma coisa que está lá dentro do texto, está claro, está escrito. Isso é uma questão de compreensão, para saber se você entendeu, se você compreendeu o que ele disse ali. Um outro ponto são as questões que se referem à interpretação. A interpretação, a gente fala que são aquelas informações implícitas no texto. Aquelas informações que elas não aparecem claramente, mas existem e seria o que a gente chama de ler por entre linhas. Eu posso entender a partir do que o autor escreveu tais e tais coisas. Para esse tipo de questão, geralmente o comando é assim. Os comandos são assim. Com base no texto, é possível concluir que depreende-se do texto que, infere-se do texto que. Quando ele tem esses verbinhos, depreende-se, conclui-se, infere-se, são questões de interpretação. Ou seja, a informação ela não está explícita, ela está implícita. A partir do que eu li, eu posso chegar a essa conclusão, ok? Outra coisa que você precisa ficar atento para responder essa prova: gêneros textuais. O que são gêneros textuais? Dentro da sociedade, nós nos comunicamos de diversas formas e utilizamos diversos gêneros para isso. Para cada função de comunicação que você queira, você vai utilizar um gênero textual. Por exemplo, se você quer ensinar alguém a fazer alguma comida, um prato culinário, você passa para ele uma receita culinária. Se você vai tomar um remédio e você quer saber as reações adversas daquele remédio, você vai ler a bula de remédio, é um outro gênero textual, certo? Agora que a gente está falando de vacina, os laboratórios estão aí fazendo pesquisas de vacina. O que nós temos ali? Pesquisa sobre a vacina. O que nós temos? Um gênero de divulgação científica. Ele vai divulgar os dados dessas pesquisas. Então, preste atenção. Quando uma prova como esse seja, ele vai querer saber de você se você conhece os gêneros e quais são as finalidades desses gêneros textuais. Isso é simples, se torna simples porque isso faz parte do seu dia a dia. Então, você tem ali, por exemplo, um artigo de opinião. Ele coloca um trechinho de artigo de opinião, ele vai colocar lá que é um artigo de opinião e vai lhe perguntar qual a finalidade daquele gênero. É um exemplo de questão, tá? Vai perguntar qual a finalidade daquele gênero. Você vai saber que é emitir a opinião sobre determinado assunto. Ou então, ele vai perguntar algumas coisas sobre o próprio texto, que é a questão que eu te falei aí sobre compreensão e interpretação. Outra coisa que você tem que entender na prova de linguagem são as questões referentes à linguagem literária e à linguagem denotativa. Quando é que eu utilizo a linguagem figurada? Quando eu tenho textos, por exemplo, como poema, como textos como eu tenho contos, esses tipos de texto eu uso uma linguagem figurada.
Outros textos objetivos, como reportagens, como notícias, esses tipos eu preciso de usar uma linguagem denotativa, uma linguagem objetiva. Então, essas diferenças de linguagem, ele também vai querer te perguntar. Ele vai te perguntar sobre isso. A prova, no caso, a prova vai te perguntar sobre isso porque ela precisa, ele quer saber se você entende como é que funciona a comunicação dentro da sociedade. Ok? Então, nós temos essas informações aí. Você vai estudar gêneros textuais, você vai estudar variação linguística. O que é a variação linguística? O Enseja, ele quer saber de você, por exemplo, se você sabe utilizar as diferentes formas linguísticas dependendo da situação de comunicação. E aqui eu faço uma ressalva para vocês, quando eu falei da redação, por exemplo. A redação, ele vai te cobrar a norma culta da língua portuguesa. O que é a norma culta? É aquela norma prescrita pela gramática. É escrever corretamente, como diz a gramática. Então, quando ele está te pedindo norma culta, você não deve, nunca, jamais, escrever o PQ, o VC. Sabe aqueles vícios que a gente tem na internet? Porque aquilo ali não é norma culta. Aí ele pode fazer perguntas para você na prova objetiva sobre esse tipo de linguagem. Aí você vai dizer que é uma linguagem própria da internet, mas na redação você utiliza a linguagem culta. Tenta escrever o mais corretamente possível, o mais próximo possível do que a gramática orienta, que é a grafia correta das palavras. Então você evita os vícios de linguagem, as gírias. Isso tudo são variações linguísticas e são aceitas dentro da sociedade. Mas em que momento elas são aceitas? Aí é onde pega a pergunta, as perguntas que são feitas para você. Esses vícios de linguagem, eles são aceitos em outros contextos, não no contexto da norma culta, certo? Não numa situação formal de comunicação. Então você vai precisar estudar a linguagem, os tipos de linguagem, as variações linguísticas, os gêneros textuais. Dentro do gênero textual você vai utilizar também a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Você vai estudar a variação linguística, os sentidos e os significados da palavra dentro do texto. Lembrem sempre que nós temos palavrinhas que elas mudam de significado de acordo com o contexto que ela está inserido. Um exemplo clássico, você já deve ter ouvido isso na escola. A palavra manga. Nós temos a manga da camisa, nós temos a manga a fruta, nós temos a manga o pasto. Então, o significado que a palavra adquire dentro do contexto. Os sinônimos, os antônimos, isso são assuntos que são relevantes porque é isso que vão configurar a nossa comunicação dentro da sociedade. E é isso que o Enseja vai querer cobrar de você. Coisas simples, coisas práticas e coisas objetivas, mas que você precisa saber, ok? Então aqui ficam algumas orientações para vocês. Espero ter ajudado aí de alguma maneira. Eu espero receber novamente com o professor Álvaro aí o convite para voltar aqui para falar com vocês. Só quero dar alguns conselhos para a gente encerrar isso aqui. A primeira coisa, quando a gente vai fazer uma prova, gente, é importante, isso eu sempre oriento para os meus alunos, tá? Todas as vezes que nós vamos fazer uma prova, uma seleção como o Enseja, como o Enem, como um concurso, qualquer prova que a gente vai fazer desse nível, qualquer avaliação, é necessário que eu conheça essa prova. E como é que eu vou conhecer essa prova? Eu vou conhecer essa prova respondendo provas anteriores. Então, o que você vai fazer? Você acessa a internet, procura lá provas anteriores do Enseja e responde essas provas, porque você vai saber como as questões são cobradas para você. Quando você for fazer essa prova, lá no dia da sua avaliação, ela não vai ser surpresa, você já sabe como são feitas as perguntas. E isso é importante para a sua preparação, ok? Um outro conselho que é importantíssimo, muito importante, tá? Fazer redações, redigir textos, escrever textos. Você pode fazer o mesmo mecanismo. Pega as provas do Enseja anteriores, veja quais são os temas que caíram, escreva esses temas e veja com alguém, ou um professor que você conheça, ou alguém que já está num nível mais elevado de escolaridade que você, tá? Alguém que fez um cursinho para passar no Enem, por exemplo, essa pessoa treinou redação, então essa pessoa pode te dar uns toques, se você não tiver um professor que possa te dar esse auxílio aí. Se você tiver um professor, um profissional, vai ser melhor ainda. Se você não tiver, não tem importância. Procure alguém que conheça, que entenda um pouquinho mais e que vai ler esse texto e vai te dar alguns toques.
O outro conselhozinho para a prova é você se preparar. Quando você estiver fazendo as provas, você separar um tempinho para responder, você já vai estar se preparando. Gente, falei no início para vocês, a prova do ESEJ, ela não é uma prova difícil, tá? Mas é uma prova que desgasta muito e por isso que muitas vezes as pessoas não passam. Porque ela desgasta, porque você vai fazer várias provas durante o dia inteiro e isso é cansativo. Então você precisa estar preparado mentalmente e fisicamente para isso. Então, quando você faz as suas provas anteriormente, você já tem essa noção de que vai ficar muito tempo, de quanto tempo você vai levar para fazer cada prova. Você já tem essa noção. Então, você já prepara a sua mente para aquilo ali, tá? No mais, estar descansado, estar hidratado, ok? E é estar bem consigo mesmo. Então, pessoal, valeu, é isso aí. Ah, só um recadinho que eu tinha me esquecido de falar aqui. Eu tenho um Instagram, que vai estar aí nas descrições, que o professor Álvaro vai colocar, Língua Mátria, que vai falar justamente, lá eu deixo algumas dicas de língua portuguesa e de redação. Então, se você quiser, tiver interesse, segue lá o Instagram, olha as dicas lá, que eu acho que vai ter coisa legal lá pra você, tá bom? No mais, se inscrevam aqui nesse canal maravilhoso, deixe o seu like aí, comente, compartilhe esse vídeo se ele foi útil pra você, para que outras pessoas que, como você, está querendo tirar o seu certificado aí do ensino médio, tenham essa oportunidade também, tá bom? Fique com Deus e até a próxima.